Quantas atrocidades nós vemos na guerra? São cenas e informações que deixam a gente de cabelo em pé. Como pode ser que o ser humano chega a esse nível de barbaridade? Por um lado, nós ouvimos de jovens, milhares de jovens que estavam simplesmente confraternizando até em algo ligado à paz, e eles são atacados de uma forma brutal, injusta, e muitos deles perdem sua vida e muitos deles saem traumatizados. Ao mesmo tempo, nós escutamos de famílias inteiras que são torturadas, que passam por provações que nenhuma pessoa consegue nem escutar, mas eles passam por, às vezes, mortes, torturas e assim por diante. Do outro lado, nós vemos uma população que, em grande parte, não gostaria de estar em guerra, gostaria de estar levando a sua vida de uma forma tranquila, em paz, fazendo seus negócios, educando seus filhos, mas acabam sendo dominados, controlados por um pequeno grupo extremamente violento, uma ideologia terrível por trás. No final das contas, o resultado são enormes atrocidades, um número enorme de pessoas que estão sofrendo e vivendo essa maldade no dia a dia. São pessoas boas, corretas, pessoas justas, não são pessoas pecadoras, e mesmo assim elas estão no meio desse conflito, dessa guerra, da batalha, dessa destruição nos níveis físicos das suas casas, das suas famílias, nível espiritual e assim por diante. E aqui nós nos perguntamos, será que Deus, ele é o verdadeiro culpado de tudo isso que está acontecendo, de todas essas tragédias? Porque ele sabe de tudo que está acontecendo, ele poderia cessar isso. Ou será que não? Da onde vem essa maldade toda, essa origem do mal? Deus tem controle sobre ela ou não? Vamos ver o que a Bíblia revela pra gente. Parece que existem versículos que eles aparentemente são contraditórios. A gente vai ter que aprender eles profundamente e ter uma resposta muito clara. A Bíblia começa falando pra gente, já no 6º dia da criação, o seguinte: e viu Deus tudo o que ele fez e era muito bom. Daqui parece que então tudo é muito bom, porque está escrito, viu Deus tudo o que ele fez. Será que existe uma força independente de Deus, então, que ele cria o mal? Deus, ele cria tudo que é bom, e existe uma força de criar todo o mal? Por outro lado, veja o que o profeta Isaías traz para a gente. Ele fala de uma forma explícita assim, que Deus, ele é o criador da luz e ele cria a escuridão. Ele faz a paz e ele cria o mal. Eu sou o Deus que fiz tudo isso. A gente vê aqui um versículo que ele não deixa sombra de dúvidas. É verdade, Deus, ele olha para a criação, ela é toda boa. Mas agora, quando ele fala com o profeta, ele revela que ele também criou o mal, e ele ainda afirma para você não ficar com dúvida: eu sou o Deus que fez tudo isso. Então daqui já fica claríssimo que o mal, ele não é uma criação independente de Deus, vindo de um Satanás rebelado, vindo de algum anjo que teria um poder correspondente ao de Deus, ao mesmo tempo que paralelo. Mas agora você pode me perguntar, existem mais fontes ainda que parecem contradizer o que nós explicamos até agora. Por exemplo, no livro de Lamentações está escrito: da boca do ser superior, ou seja, de Deus, não sairá as coisas más e a coisa boa. Então parece que o mal não sai de Deus, mas por outro lado,
você já consegue perceber que esse versículo não está falando da criação do mal ou algo assim, porque também está falando que não sai o lado bom. Então esse versículo, eu trouxe ele para você exatamente para você não ficar confuso. Mas calma aí, está escrito no livro de Lamentações que nada de mal sai de Deus. A intenção no livro das Lamentações é completamente diferente. Aqui a gente já está entrando num tema do livre-arbítrio que eu vou explicar para você já já. Ainda quando tratamos do tema da criação, a Bíblia conta pra gente que Deus, ele colocou no jardim do Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele adverte Adão a não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comerem, vocês irão morrer. Então aqui a gente vê mais uma vez que Deus, ele cria o conhecimento do bem e ao mesmo tempo ele cria o conhecimento do mal. Sim, é verdade, mas isso seria uma prova então que Deus é mau? A gente nem pode falar algo assim, porque está completamente errado. O que nós temos que entender é o que significa esse mal que Deus criou. Por que Deus afirma em Isaías que ele cria o mal? Qual o objetivo, qual o significado dessa criação divina? Nós temos que lembrar mais uma profecia de Isaías, agora no capítulo 55. Lá Isaías fala pra gente que os meus pensamentos não são os seus pensamentos. É claro que Deus que está falando isso. E os meus caminhos não são os seus caminhos. O que esse versículo ensina pra gente? Nós pensamos muitas vezes que Deus, ele é como um ser humano, só que muito mais elevado e poderoso. Então muitas pessoas acabam atribuindo a Deus características humanas, mas com uma intensidade muito maior. Então Deus é forte, mas ele é forte a um extremo. Deus, ele é bondoso, ele tem muito amor e um amor muito maior do que todo o planeta Terra. Na verdade, é isso que Deus está falando para Isaías. Você está errado ao pensar dessa forma. Os meus pensamentos, as minhas características, os meus caminhos, a minha forma de atuar são completamente diferentes dos humanos. Deus não tem dentro dele aquilo que ele criou. Tá? Nós já explicamos isso em outros vídeos aqui no canal. Por isso que Deus está acima do tempo ou do espaço, porque elas são criações dele. Também quando nós falamos da criação do bem e do mal, nós não estamos falando de Deus, nós estamos falando da criação que ele fez. E sim, essa criação, ela tem um objetivo completamente positivo. Porém, para alcançar o objetivo completo, há necessidade da existência do mal. Existe mais de um motivo que a Bíblia revela para a gente essa necessidade da existência do mal. No livro de Deuteronômio, está escrito assim: veja, eu coloquei perante vocês hoje a vida e a bondade, a morte e a maldade. Deus, ele coloca em frente ao ser humano dois caminhos, duas opções, e ele te dá uma ordem: escolha a vida. E você vê que a vida, ela está colada ao conceito da bondade e a morte ao da maldade. Nós aprendemos aqui que a morte é uma espécie de maldade não divina. Aqui o conceito de maldade é conceito de uma deficiência. Deus propositadamente ele criou o mundo de uma forma que ela não é perfeita, para o ser humano fazer a sua parte. Esse versículo afirma de forma inequívoca o princípio do livre-arbítrio. Nós temos a opção de
fazer o bem e assim gerar vida. Vida para a gente, vida para os nossos familiares e para o mundo todo. Nesse mundo e mesmo depois da morte da pessoa. Por outro lado, a pessoa ela pode escolher, como nós vemos pessoas durante a história que fazem isso, e elas escolhem o caminho da maldade, que é chamado na Bíblia o caminho da morte. Então Deus, ele cria a possibilidade de se fazer o mal e cabe ao ser humano decidir em que caminho ele vai caminhar. Às vezes uma pessoa, ela caminha em aspectos na sua vida no caminho de bondade, em outros aspectos ela não está nesse caminho, ela escolhe um caminho errado. Não é 100% um ou outro, mas a gente vê que a criação do mal, ela tem aqui um primeiro objetivo, o objetivo do livre-arbítrio. Sobre esse tema de livre-arbítrio, muitas pessoas falam, mas como existe livre-arbítrio se Deus já sabe de tudo? A resposta está no Isaías que nós lemos anteriormente. Deus, ele fala: os meus pensamentos, a minha forma de conhecimento não é igual a de vocês. A forma de um humano saber algo depende do tempo. Já Deus, ele não está sobre o tempo, ou seja, ele não tem passado, presente e futuro, é completamente diferente do ser humano. Então, a pergunta, na verdade, em sua raiz está equivocada, porque a pessoa fala, mas se Deus já sabe, então como existe livre-arbítrio? A resposta é que esse já sabe de Deus não é um já sabe humano, é completamente diferente. Na Bíblia aparece mais um motivo de Deus ter criado o mal. No livro de Provérbios, nós vemos mais um motivo da criação do mal. Está escrito lá que Deus faz tudo para o plano dele e também o malvado será castigado pela sua maldade. Em outras palavras, existe a possibilidade do mal depois do livre-arbítrio exatamente para castigar as pessoas que cometeram pecados, delitos, sejam contra Deus, seja contra os seus semelhantes. Então aqui tem mais um motivo da criação desse mal. Para muitas pessoas é muito difícil entender a criação desse mal, mas nós temos que entender algo. Parte do mal que existe no mundo, ele é consequência de escolhas erradas que o ser humano faz. Muitas tragédias, na verdade, têm a mão humana dentro delas. Agora, se você me perguntar, e tragédias naturais, quando muitas pessoas podem acabar falecendo? Mais uma vez, nós voltamos para Isaías, quando Deus, ele garante para a gente, eu criei tudo isso. E na verdade, como vimos também em Provérbios, tudo tem um motivo. Esse motivo, nesse mundo, está além da nossa compreensão, além do intelecto humano, porque a gente está falando, entre aspas, do intelecto divino. E não é algo que o ser humano seria capaz de captar. E é por isso que quando um dos amigos, talvez falsos amigos de Jó, provoca ele e fala, nós temos que aceitar somente as bondades de Deus, mas será que as maldades não devemos, não precisamos aceitar? E mesmo assim Jó entendeu a provocação. Será que ele está falando que eu devo agora blasfemar a Deus por tudo que está me acontecendo, todos os sofrimentos que eu estou tendo? Não, de forma nenhuma eu vou cair nisso. Eu entendo que tudo vem de Deus e mesmo que os meus olhos, o meu cérebro não consiga entender o motivo que Deus está fazendo isso comigo, eu sei que tudo vem dele e por um bom motivo, que nesse mundo eu não tenho como compreender. E ele não comete o pecado de amaldiçoar a Deus e de ficar reclamando de uma forma que eu estou tocando numa guerra
contra Deus. Então, aqui a gente vê uma passagem bíblica muito profunda. Essa passagem bíblica de Jó, que era a pessoa que estava passando por esse mal, estava passando exatamente por esse sofrimento, mas ele entende que isso tem um motivo num plano divino incompreensível para ele. É curioso você ver que no final da história de Jó, isso fica mais claro porque Deus havia feito tudo aquilo com Jó e tudo termina bem. Mas todo aquele processo, todo aquele sofrimento, você vê que Jó, ele mantém a fé dele firme, porque ele sabe que a criação do mal vem de Deus, mas ela tem objetivos, até mesmo que nós podemos falar que são positivos. E aonde está escrito isso? Em Jeremias. Jeremias, no capítulo 23, diz: no final dos dias, no final dos tempos, vocês irão refletir e ganharão o entendimento mais do que tudo da obra divina. Vai chegar um momento na história da humanidade em que esse mundo passará por uma transformação. A presença divina ficará revelada e junto com ela, muito do que aconteceu nesse mundo, que nós vemos o mal, esse mal irá se dissipar, porque nós veremos como, na verdade, tudo veio de Deus com um objetivo sagrado e inclusive de bondade, que nós não conseguimos ver hoje, mas certamente veremos no final dos dias. E lembre-se que é Hashem Deus quem te dá a energia para prosperar.